Nós vamos estudar, então, uma pergunta que é do Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos estudar no livro O Consolador. É a pergunta de número 225, que nos traz como tema o trabalho. E como todos nós sempre buscamos saber, né, tentamos entender, essa pergunta vem nos ajudar muito sobre esse entendimento. Como entender a salvação da alma e como consegui-la? Né? Porque nós pensamos sempre, precisamos nos salvar nessa encarnação. E como conseguir salvar-nos, né? E Emmanuel nos traz sobre esse tema orientações proveitosas. Ele diz assim, na resposta: dentro das claridades espirituais que o Consolador vem espalhando nos bastidores religiosos, filosóficos do mundo, temos de traduzir o conceito de salvação por iluminação de si mesmo, a caminho das mais elevadas aquisições e realizações no infinito. Então, veja bem, como vamos nos salvar? Vamos nos iluminar de conhecimento, de sentimentos bons, de tarefas que deverão representar essa luz dentro de nós, aonde estivermos. Né? Então, Emmanuel vem nos dizer, primeiro, como entender a salvação. A salvação, ela deve ser entendida como a iluminação de cada um de nós, que significa entendimento, ação, sentimentos iluminados, né? Como Jesus nos ensina. Considerando esse aspecto real do problema, abre aspas, salvação da alma, que é o segundo que sempre também estamos buscando, né? Como salvar a nossa alma, somos compelidos a reconhecer que se a providência divina movimentou todos os recursos indispensáveis ao progresso material dos homens físicos na Terra, se a providência divina movimentou todos os recursos disponível ao progresso material do homem físico na Terra, o Evangelho de Jesus é a dádiva suprema do céu para a redenção do homem espiritual, em marcha para o amor e sabedoria universal. Então, vemos aqui o conteúdo, tudo que precisamos, né, para nos salvar a nossa alma, e também o caminho, como conseguir se salvar. E Emmanuel diz, Jesus é o modelo supremo. Jesus é o nosso modelo. O Evangelho é o roteiro para a ascensão de todos os espíritos em luta. O aprendizado na Terra para os planos superiores do ilimitado. E todos nós que estamos aqui na Terra, né? Os espíritos em lutas renovadora, o Evangelho é o roteiro para todos nós. De sua aplicação decorre a luz do Espírito. Então, se aplicarmos esse roteiro do Evangelho de bondade, de fraternidade, de entendimento maior para com todos e com tudo, nós vamos, né, estar nos iluminando, mas precisa que apliquemos essa luz do Espírito. Emmanuel continua dizendo, no turbilhão das tarefas de cada dia, lembrai a afirmativa do Senhor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se vos cercam as tentações de autoridade, de poder, de fortuna e inteligência, recordais ainda as suas palavras. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim. E se vós sentis tocado pelo sopro do frio, da adversidade, da dor, se estáis sobrecarregados de trabalhos no mundo, buscai ouvi-lo sempre no imo da alma. Quem deseja encontrar o reino de Deus, tome a sua cruz e siga os meus passos.
Veja que orientação importante, né? Trazida para todos nós nessa noite. Como entender a salvação, que a gente tanto fala, precisamos nos salvar. E como conseguir salvar a nossa alma aqui no planeta Terra, que muitas vezes interpretamos, né, como uma cadeia, né? E estamos aqui num hospital, presos aos sofrimentos e tudo aquilo que criamos para nós. Então, Jesus vem nos trazer a resposta através de Emmanuel, como conseguir salvar a nossa alma. Aplicar o Evangelho no nosso espírito, no nosso entendimento, segui-lo e caminhar sempre, lembrando que Jesus, Ele é, como nos diz aqui, o caminho, a verdade e a vida. E Jesus nos traz também o entendimento de que devemos todos nós carregar as nossas cruzes, sempre agradecendo a Deus pela oportunidade do aprendizado. Vamos então estudar mais uma lição que nos trará também entendimentos, porque como estudamos a pergunta, como salvar-nos, como conseguir salvar nossa alma aqui no planeta Terra, nós vamos também do livro Roteiro de Jesus, vai nos trazer uma lição que Jesus vai mostrar para nós a nossa situação atual. A lição é a número 26, retirou-se ele só. Veja bem. E aí a história começa dizendo, quando Jesus se fazia acompanhar pela multidão, na manhã rutilante, refletia amorosamente consigo mesmo. Ele dizia que já tinha ensinado as bases das lições do reino de Deus para os filhos da Galileia, que o seguiam naquele instante divino. Então Jesus, rememorando que ele já tinha dado as bases, né, para os filhos da Galileia. E nós hoje também temos as bases, que é o Evangelho. E ele dizia, todos permaneceriam agora ciente do amor que devia espraiar-se sobre as noções da lei antiga, né? Então, que o amor superava todas as leis antigas, que não poderia, e Jesus ainda dizia, fazendo uma pergunta, veja bem, que não poderia ele fazer daqueles homens e daquelas mulheres bem informados? Então Jesus pensava, né? Tanto que ele ensinou, passou as bases para todos nós, não só naquele tempo, todos temos a base de salvar a nossa alma agora com o caminho redentor do Evangelho. E ele dizia quantos homens e as mulheres daquele tempo podiam fazer, né, em benefício de todos, porque estavam com as bases na consciência, já sabiam. Poderiam, enfim, alongar-se em maiores considerações relativo ao caminho do retorno das criaturas ao braço do Pai. Então, poderia se fazer idealizar, né, pelas bases que Jesus passou para todos na época, aqueles que o seguiam, eles podiam estar analisando assim como seria o caminho, como caminhar aqui na Terra no retorno aos braços do Pai. Como chegaríamos todos, né, com as bases que Jesus nos deixou. Dilataria os conhecimentos do amor universal, conduziria a alma do povo para o grande entendimento, porque ele já tinha deixado essas bases. Então ele estava com esse entendimento que os seguidores poderiam, né, dilatar o esclarecimento do amor universal. Eles poderiam conduzir as almas do povo para o grande entendimento. Decifraria para os filhos do homem o enigma doloroso que constrange o coração. Então, ele também, né, raciocinava, pensando no que todos podemos fazer agora em benefício de nós mesmos e de toda a humanidade, no esclarecimento, na dilatação desse esclarecimento, né?
conduzindo os povos para esse grande entendimento. E ele diz: era indispensável que compreendesse e amassem com o Espírito, né? Porque às vezes a gente só fala que ama, né? Faz isso, faz aquilo, mas dentro de nós, o nosso espírito muitas vezes não sente a ação que estamos fazendo, fazemos mecanicamente. Então Jesus diz que é indispensável compreender que devemos nos amar em espírito. Aí ele diz: quantas pequenas lutas em vão, quanto brigamos aqui na terra, né? Lutamos em vão. Quantos atritos desnecessários, quantos, né? A multidão, por vezes, assumia atitudes estranhas e contraditórias. Diante dos prepostos de Tibério, que a visitavam, aplaudia delirantemente. Todavia, quando se afastavam os emissários de César, manchava os lábios com palavras torpes e gastava tempo na semeadura do ódio, da divergência sem fim. E assim que ouviam todas as bases do Evangelho, né? E que saíam de perto deles, aqueles emissários de César, né? Da matéria, do dinheiro, já começava a falar palavrões, saíam dos lábios palavras torpes, gastava o tempo semeando ódio, brigando, né? E se parecia algum enviado do Sinédrio, nas cidades que marginavam o lago, louvava o povo a lei antiga, e Jesus recomendou, né, no começo da lição, que o amor superaria todas as leis antigas, e abraçava o mensageiro da autoridade de Jerusalém. Bastava, entretanto, que o visitante voltasse as costas para que a opinião geral ferisse a honrabilidade dos sacerdotes, perdendo-se nos desregramentos verbais de toda espécie. Então, Jesus não quer isso, né? Essas lutas, essas brigas em vão, desnecessária. Por que criticarmos, né? Ferir a honrabilidade do sacerdote. Por quê? Né? Perdendo-se em desregramentos verbais de toda espécie. Aí Jesus, sim, pensava, todo o problema do mundo era a necessidade de amor e realização fraternal. Porque quando vemos o erro num dirigente, diga alguma coisa, religioso ou não, né? Fazemos igual aqui, temos as bases, sabemos que não devemos criticar ninguém, mas ainda, né, os nossos lábios saem palavras torpes, né, de ódio, de divergência um com o outro. E aí Jesus, vendo tudo aquilo, né, ele disse que, sim, pensava, o problema do mundo era a necessidade do amor e da realização fraternal. Sorveu o ar puro, né, Jesus, e contemplou as árvores frondosas, onde a ave do céu situava seus ninhos. Algo distante, o lago era um espelho imenso e cristalino, refletindo a luz solar. Barcas rudes transportavam pescadores felizes, embriagados de alegria, na manhã clara e suave. E em derredor das águas deslumbrantemente iluminadas, erguiam-se vozes de mulheres e crianças que cantavam nas chácaras embalsamadas de inebriantes perfume da natureza. Então Jesus apreciando a natureza, vendo ali as mulheres, as crianças, os pescadores, né? E ali junto à beleza do perfume da natureza. Agradecia ao Pai aquelas bênçãos maravilhosas de luz e vida e continuava meditando. Jesus continuava pensando em toda aquela situação. Porque tamanha cegueira nos seres humanos, Jesus perguntava para si mesmo, né? Não falava para alguém.
Mas ele dizia: por que tamanha cegueira espiritual nos seres humanos? Não viam, porventura, a condição paradisíaca do mundo? Nós também passamos por isso, né? Nós também passamos por essa cegueira. Por que se furtavam o encontro de graças da manhã, como não se uniam todos os hinos de paz e de gratidão que se evolava de todas as coisas? Não apreciavam a natureza, né? Toda aquela multidão que o seguia precisava de amor, a fim de que a vida se lhe tornasse mais bela. Ensiná-la-ia a conferir a cada situação o justo valor. Quem era César, senão um trabalhador da providência? Sujeito às vicissitudes terrestres, sujeito também às mudanças, como todo mundo, né? As vicissitudes terrestres, como outro homem qualquer? Jesus lhe perguntava, né? Por que criticar César, que ele também era um ser que a providência divina enviou e está conosco até hoje, né? E por que criticarmos? E não merecia compreensão fraternal? Jesus pensava, né? O imperador dos romanos, responsável por milhões de criaturas? Algemado às obrigações sociais e políticas, atento ao superficialismo das coisas, né? Com tanta responsabilidade se tem a política, César, né? Que trabalha mais o material aqui na Terra, quantas responsabilidades também são sujeitos às vicissitudes, às mudanças, né? Chega um momento que a gente tem que buscar o espiritual, porque somos espíritos. E Jesus, vendo tudo aquilo, ele ficava assim muito triste, pensativo, né? E algemados às obrigações sociais e políticas, atento ao superficialismo das coisas, não era razoável que errasse muito, merecendo por isso mesmo mais compaixão? Será que a gente também usa dessa compaixão com os nossos governantes, com o César que funciona aqui no planeta Terra, ou criticamos, né? E os chefes do Sinédrio? Jesus pergunta, não estavam sufocados pelas orgulhosas tradições de raça? Poderiam, acaso, raciocinar sensatamente se permaneciam fascinados pelo autoritarismo do mundo? Então, estando nesse patamar, né, não tem condições nem de raciocinar sobre o autoritarismo do mundo, porque estamos fascinados muitas vezes. E Jesus já conhecia, né, que tinha que ter piedade desses irmãos, ser fraterno com eles. E Jesus diz, refletiu o mestre, como seria infeliz o dominador romano a julgar-se efetivamente rei para sempre? Como seria infeliz, né? Distraído da lição dura da morte, quando ela chega, né? Aquela autoridade, aquele poderio que a gente tem, tudo se desfaz. E Jesus já pensava assim. E Jesus nos deu essas bases também, nos ensinou. Veja bem, como seria desventurado o sumo sacerdote, que supunha poder substituir o próprio Deus, né? Porque muitas vezes pensamos que temos até mais condições que Deus, que vamos fazer algo que nos contraria também muitas coisas, muitos acontecimentos, e a gente fica triste. Deus sabe tudo o que Ele faz. Então seria também, como para nós, querer substituir Deus, saber mais que Ele, né? Sim, Jesus ensinaria aos seus seguidores a sublime sabedoria do entendimento fraternal. E continua dizendo, tomado de confiante expectativa, voltou-se o mestre para o povo, dando a entender que esperava as manifestações verbais dos amigos,
E a multidão aproximou-se dele mais intensamente. E veja bem, alguns apóstolos, os seus seguidores, né, caminhavam à frente dos populares em animada conversação. Rabi, clamavam o patriarca Matã, morador de Cafarnaum, estamos cansados de suportar injustiças. Todos nós também pensamos isso, né? Estamos cansados de suportar injustiça. É tempo de tomarmos o governo, a liberdade, a autonomia. E eles diziam a Jesus: os romanos são pecadores devassos, em trânsito para o monturo. Olha só, estamos fartos. É preciso tomar o poder. E Jesus escutou em silêncio. E antes que pudesse dizer alguma coisa, Raquel, esposa de Jeconias, exclamou asperamente: Rabi, não podemos tolerar os administradores sem consciência. Meu marido e meus filhos são miseravelmente remunerados no serviço de cada dia. Muitas vezes não temos o necessário para sobreviver, como os outros vivem. Os filhos de Ana, nossa vizinha, adulam os funcionários romanos e, por esse motivo, andam confortados e bem dispostos. Veja só, né? É como a nossa história ainda, né? A história nossa aqui. A revolução, exclamava Asdra, um judeu de 40 anos presumíveis, que se acercou desrespeitosamente como adepto apaixonado, concitando o líder prudente a manifestar-se. E ele disse: Rabi, suplicava um ancião de barbas encarnecidas, conheço os prepostos de César e os infames servidores do tetrarca. Se não modificarmos a direção do governo, passaremos fome e privação. Veja bem, a base que Jesus estava trazendo desde o início da lição. Base espiritual, alimento espiritual. Mas os nossos irmãos ainda continuavam com medo de passar fome e privação. Escutava o Senhor profundamente condoído, verificava com infinita amargura que ninguém desejava o reino de Deus, de que se constituía portador. E ele veio trazer, Jesus trazia com ele todo o ensinamento para a construção do reino de Deus dentro de nós. E ele dizia durante longas horas: os membros da multidão recriminaram o imperador romano, atacaram patrícios ilustres que nunca haviam visto de perto, condenaram os sacerdotes do templo, caluniaram autoridades ausentes, feriram reputações, invadiram assuntos que não lhes pertenciam, acusaram companheiros e criticaram acerbamente as condições da vida e os elementos atmosféricos. Veja bem, né? Por fim, quando muito tempo se havia escoado, alguns discípulos vieram anunciar-lhe a fome que castigava homens e mulheres e crianças. E mesmo assim, continuaram pensando, né, na fome do corpo físico. André e Filipe comentaram calorosamente a situação. Jesus fitou de modo significativo e respondeu melancólico: pudera. Há muitas horas não fazem outra coisa senão murmurar inutilmente, reclamando, né, de tudo. Em seguida, espraiou o olhar através de centenas de pessoas que o acompanhavam e falou comovidamente: tenho para todos o pão do céu. Mas estão excessivamente, né? Jesus diz: tenho para todos o pão do céu, mas estão excessivamente preocupados com o estômago para compreender-me.
não conseguia entender as lições que Jesus trouxe, né? Desde aquela época temos dificuldade de entender as lições que estamos aprendendo agora também, né? Construir em nós esse reino de Deus, de paz, de harmonia, sem críticas. E Jesus dizendo: e tomando de profunda piedade ante a multidão, ignorante, valeu-se dos pequenos pães que dispunha, abençoou-os e multiplicou-os, saciando a fome dos populares aflitos. Não conseguiu passar a mensagem, né, espiritual, do pão espiritual. Aí todo mundo satisfeito disse: agora sim, estamos alimentados, o corpo, né? Contemplou-os o mestre em silêncio, com angustiada tristeza, e depois de alguns minutos entregou ao povo os discípulos, e segundo a narração evangélica, Jesus tornou-se a retirar do meio da multidão e foi para o monte só. Veja bem, né? Que lição maravilhosa. Hoje ainda caminhamos nessa condição de cegueira, de paralisia espiritual aqui na Terra. Preferimos criticar, pensamos em tomar governo, administrar, está no lugar daquele que não sabe administrar. Já estamos cansados de injustiça aqui na Terra. Mas Jesus veio ensinar a sermos justos conosco mesmo. E a gente quer ser justo com o outro, né? Criticando, falando mal das religiões, dos religiosos, dos políticos. Tudo a gente se junta e, como Jesus diz aqui, gastastes muito tempo murmurando o inútil. Por que não agir? Por que não criar esse reino dentro da gente, que é o reino de Deus, o reino da harmonia, o reino da paz, dando o exemplo nosso, de cada um de nós, que aprendemos as lições com Jesus, do alimento do Espírito, que nos traz a firmeza, que nos traz a confiança, diz que o nosso planeta Terra está governado por Jesus, por Deus, por muitos corações. E temos desconfiança de passar fome, de sentir aflição, necessidade, e buscamos querer tomar a frente do outro, para que a gente não chegue a sentir a fome do corpo material. Mas Jesus sempre nos trouxe o alimento do Espírito, o entendimento, criar esse reino de Deus e nos conduzir cada vez melhor aqui na Terra. Então, para salvar a nossa alma e como conseguir, temos todas as lições hoje. Às vezes não conseguimos ainda entender, né? Mas Jesus nos trouxe todas as bases para a nossa salvação, para salvar-nos e como salvar. Ele trouxe o caminho. Porque nessas bases do seu ensinamento, nós temos certeza que vamos chegar, né? Sair do corpo físico e ir de encontro com o Pai Celestial, como nos diz o Consolador na pergunta do trabalho, trabalhando dentro de nós, para que possamos nos aproximar cada dia mais de Deus, o nosso Pai. Que Jesus nos abençoe e nos ajude a compreender as lições que alimentam o nosso espírito, que nos traz paz, que nos traz harmonia para o nosso viver. Que assim seja.